Bom, boa tarde a todos e todas. Espero que todos estejam bem, com saúde, aquecidos, né? Prontos para começar esse esquenta do Encontro Nacional da ABET. Esquenta é sempre bom em dia de frio, né? Ainda mais para a gente debater temas que são tão relevantes para a nossa conjuntura, né? Eu gostaria de agradecer Perdão, Adriana. Perdão. Oi. Tamires, tu vai passar o... A vinheta, a vinheta. Desculpa, tá? Desculpa, Adriana. Não, tudo bem. Tô aqui, vou compartilhar, tô compartilhando. Tá. E aí a gente dá início, pessoal. Boa tarde. Perdão, Tamires, acho que tu não compartilhou a... Só um minutinho, gente, desculpa. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Bem-vindos ao 17º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Meu nome é Tamires, eu sou monitora aqui do evento, estarei aqui no suporte da nossa sala virtual, auxiliando a coordenação da mesa, nossos convidados e à disposição de quem precisar. Vamos dar início à nossa mesa redonda com o tema Impacto da pandemia sobre os trabalhadores, emprego, saúde e políticas públicas com previsão de término às 5h45. Agora passo a palavra para a nossa coordenadora da mesa, Adriana Marcolino. Obrigada, Tamires. Bom, boa tarde, então, a todos e todas, né? Queria agradecer a presença da participação de vocês aqui no debate dessa mesa, como a Tamires falou, o impacto da pandemia sobre os trabalhadores, emprego, saúde e políticas públicas. Queria cumprimentar especialmente os nossos expositores, o professor Pedro Rossi, René Mendes e nossa expositora Lúcia dos Santos Garcia. Meu nome é Adriana Marcolino, eu sou doutoranda do Programa de Sociologia na USP e socióloga no DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Vou coordenar essa mesa de debates, que foi proposta pela Escola DIEESE de Ciências do Trabalho, que está aqui representada pela Eliana Elias e pela Bárbara. Bom, o tema dessa mesa está inserido nesse debate da pandemia do Covid-19 no Brasil e dos seus efeitos relacionados ao mundo do trabalho, né? Apesar das diversas medidas que foram adotadas nesse quase 1 ano e meio de pandemia, né, para proteger os trabalhadores, a gente sabe que elas foram insuficientes, não tiveram a cobertura necessária ou o tempo necessário, ou ainda seu desenho não foi o melhor desenho para proteger todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? E, por conta disso, então, a gente vê aí os indicadores econômicos, sociais e, particularmente, do mercado de trabalho com tendências bastante negativas, né? Então, o tema dessa mesa é poder olhar um pouco para esses indicadores e para os diversos acúmulos que tanto o DIEESE, como a SECOM, como os especialistas em saúde aqui representados pelo René, acumularam nesse tempo, né? Para analisar os impactos dessa crise sobre os trabalhadores.
Nessa mesa também, a ideia é avaliar um pouco, além dos indicadores, de uma análise dos impactos, né, da pandemia sobre os trabalhadores, sobre o mercado de trabalho, avaliar um pouco também essas políticas que foram adotadas, né, e pensar também, talvez aqui, refletir um pouco sobre outras alternativas e também desafios para garantir aí empregos de qualidade e vida digna para os trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria aqui ainda apresentar nossos expositores, né? Primeiro começando pela Lúcia dos Santos Garcia. A Lúcia, ela é economista, com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também integra o Núcleo de Economia Feminista, NECOFEM, é técnica do DIEESE desde 94, especializada em estudos do trabalho e nas técnicas de medição do mercado de trabalho. Foi coordenadora nacional do Sistema de Pesquisa de Emprego e Desemprego, o Sistema PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE, de 2006 a 2019, e também atua como docente em cursos da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE. Obrigada, Lúcia, por estar aqui. Depois a gente vai contar com a fala do René Mendes, médico especialista em saúde pública e saúde do trabalhador, foi professor da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais, e da Johns Hopkins University. Trabalhou na Organização Mundial da Saúde e na Organização Internacional do Trabalho. É pesquisador e colaborador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA-USP, e também vai apresentar aqui uma fala logo depois da Lúcia, né? E na sequência a gente vai ter então a fala do professor Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador dos Centros de Estudo de Conjuntura e Política Econômica. É formado em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado na Unicamp, foi diretor da Sociedade Brasileira de Economia e Política e do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Atualmente integra a Comissão de Especialistas da Iniciativa Internacional Princípios e Diretrizes de Direitos Humanos na Política Fiscal e atua nas áreas de economia brasileira, economia política, macroeconomia e economia internacional. É autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil e coorganizador do livro Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico. E em nome da Escola de EESE de Ciência do Trabalho, agradecer a participação de vocês aqui nessa mesa para contribuir com essa sistematização relacionada aos efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho. Como a gente estava combinando aqui antes da mesa começar, a ideia é que cada palestrante tenha 15 minutos de fala para expor as suas primeiras considerações. Depois a gente teria um tempo para algumas intervenções das pessoas que estão participando aqui com a gente. Eu acho que a gente consegue ter umas 5, 6 intervenções para a gente não estourar nosso tempo. Depois a ideia é retornar a fala para os palestrantes, aí eles teriam mais 10 minutos para dialogar um pouco com as intervenções realizadas e para fazer as suas considerações finais. Tudo bem? Tem um pedido que todo mundo coloque os seus nomes ali na identificação, né? Quem não tiver com o nome escrito, é importante renomear para a gente ter um pouco noção de quem está participando aqui da mesa. Bom, e como disse a Tamires aqui, tanto eu, a Tamires, como o Matheus, a gente pode aqui ir ajudando um pouco se tiver alguma dúvida, tá bom? Peço para que fiquem com os microfones desligados enquanto o palestrante está com o uso da palavra, tá bom? Bom, podemos começar então, Lúcia? A Lúcia é a primeira a falar, com seus 15 minutos. Bom, eu quero... Boa tarde a todos, né? Agradecer aqui a oportunidade por estar com vocês. Vocês vão ver que meu sotaque é bastante carregado aqui de Porto Alegre, né? E, evidentemente, agradeço muito a oportunidade de refletir com bons amigos, né? Do DIEESE e dos trabalhadores. Enfim, acho que é muito importante voltar à ABET, faz muitos anos que não compareço aos encontros, mas sempre a ABET vem com sua contribuição, né, necessária ao mundo do trabalho no Brasil e, obviamente, esse momento é mais urgente e mais necessário do que nunca o nosso debate, pelos meus cálculos, né?
nós já ultrapassamos as 557 mil mortes, falecimentos, em função da pandemia, e isso já atinge 0,3% da população brasileira, né? Então, portanto, nós estamos num momento agudo ainda dessa crise, e eu acho que é sempre interessante, né, a gente enquadrar esse tema que nós vamos abordar, porque assim como os nossos companheiros aqui na sala e por certo, muitas instituições que, como o DIEESE, estão focalizadas e comprometidas com o desenvolvimento, a pandemia é compreendida na nossa instituição de uma maneira bastante ampla, né? Ou seja, com um escopo que abrange contexto, correlação de classes e as consequências sociais desse momento, né? E isso, a gente pode dizer assim, que num plano mais geral, remete a interpretações do que vem acontecendo com o bloco latino-americano, né? Porque a gente acaba com uma certa nova totalidade, né? No que diz respeito à articulação que esse momento desvela, revela, né? Mais grande, como se diz aqui no Sul, né? Entre as nossas debilidades estruturais, entre a conjuntura política e o redirecionamento geopolítico do bloco, né? Então, há uma preocupação muito grande de nossa parte no DIEESE em relação à pandemia, entendida como esse novo momento do desenvolvimento, essa inflexão negativa do Brasil, da América Latina, e especificamente a forma como o trabalho é visto, não é? E como o Estado é visto na nossa sociedade. Então, essas questões, né, que estão muito ligadas à reprodução e à produção do capitalismo atual, e expressa muito da preocupação do DIEESE em relação à pandemia Covid, né? E a gente acha que isso fica muito mais claro quando nós pontuamos o momento em que a Covid atinge o Brasil e a América Latina, né? Porque nos pega numa descendente de um ciclo virtuoso, ciclo esse que foi, é bem verdade, oportunizado por um boom de preços de matérias-primas, das commodities, mas que foi muito bem aproveitado pela maior parte dos governos de então da América Latina por desenho de políticas públicas de caráter distributivo, né? E descendente porque nós estamos, evidentemente, trabalhando, ou a Covid nos abate no momento de desarranjo dos esquemas de gasto social e introduz ou acelera uma série de reformas estruturantes que têm como fim último o rebaixamento do custo do trabalho, né? Então, o momento em que a Covid chega é um momento que nos pega, né, muito vulneráveis como corpo social e que acaba desenhando, né, na sua aceleração, uma ideia de um corpo torturado, né? É essa a visão que nós temos do Brasil, é essa visão que nós temos da América Latina, é esse o problema, né, que esta Covid nos coloca. Nos parece, enfim, que esse enquadramento é um enquadramento importante. Além disso, obviamente, a Covid ela revela, ela desvela, né, tanto a centralidade do Estado numa sociedade tão desigual como a nossa, nos seus múltiplos papéis, quanto a visão predominante no país sobre o trabalho que não é de fonte de riqueza, mas sim de um custo social relevante, né? E com certeza, essa visão ou essas questões que vêm sendo reveladas pela Covid, elas são percebidas, né, principalmente por suas manifestações, que eu digo de superfície, né? Não são superficiais, mas são de superfície porque são as visões que nós temos no cotidiano dos trabalhadores, né? E aí eu quero levantar 3 pontos que me parece que são importantes aqui,
né? E, claro, estou fazendo uma fala aqui bem pontuadinha para ver se eu consigo ficar em 15 minutos, né? Então, estou querendo aqui trabalhar 3 pontinhos, né? Que eu acho, 3 pontinhos, não, 3 pontos que eu acho relevantes e que são mais tratados, tanto nos trabalhos do Diese, nos trabalhos que nós temos visto, nas sistematizações que nós temos visto em relação à Covid. A primeira delas é a questão do ganho de espaço para o debate das contradições entre a importância e a desvalorização do trabalho e do cuidado, né? Então, nós estamos aqui falando tanto dos trabalhos não remunerados, em geral femininos, e que na Covid aparecem através da queda da participação feminina no mercado de trabalho, por exemplo, ou o aumento, né, no volume de horas trabalhadas em afazeres e em cuidados não remunerados no âmbito do domicílio. Nós estamos falando do emprego doméstico também, numa situação de queda ocupacional, e logo nas minhas gravurinhas aí nós vamos ver o volume, né, com que se reduziu a ocupação doméstica e a degradação também das condições de trabalho para os trabalhadores em domicílio, né, que chega, inclusive, a questões análogas à escravidão. E, finalmente, a própria questão da valorização mais discursiva do que concreta da economia da saúde, que tem uma expansão ocupacional, mas que se dá muito mais no espaço subnacional, no espaço municipal, onde ela é mais precarizada. Inclusive, o Diese tem uma nota técnica a respeito desse ponto, e que está muito relacionado com um projeto, um trabalho que eu e a Adriana trabalhamos recentemente sobre a questão da ocupação juvenil, que saiu, os jovens que saíram das universidades, que adentraram a universidade, acessaram o ensino superior através das cotas, hoje estão saindo, muitas vezes sendo absorvidos pelos concursos públicos no interior do país, onde o emprego público ele é estatutário, mas é extremamente precarizado. Além dessas contradições entre o valor, a importância da economia do cuidado e o seu não reconhecimento efetivo, acho que um outro ponto importante revelado nessa discussão de Estado e trabalho está muito bem apresentado, né, no aprofundamento da desigualdade e na emergência de alguns extremos da desigualdade, nas caudas mais extremas e penosas para os trabalhadores e para a população, né? Qual seja o crescimento da miséria, a insegurança alimentar. Hoje nós temos 117 milhões de brasileiros em situação de alguma insegurança alimentar, a reatualização, né, do Brasil, a presença do Brasil no quadro da fome. Hoje já são 19 milhões de brasileiros que afirmam, né, terem episódios de ausência, né, de víveres durante algum período no passado recente, o aumento de mortes, né, e como essas questões de desigualdade, se não miram, sempre acertam na mesma população negra, juventude e mulheres, né? E, por fim, né, não da minha apresentação, mas, por fim, um terceiro ponto que eu acho que desvela muito essa relação de Estado e trabalho é a aceleração do ajuste do trabalho à configuração capitalista atual, né? Ou seja, a busca de ganho de flexibilidade que já veio na reforma trabalhista, mais geral, mas que vai ganhando cada vez mais contornos nítidos e aprofundados, que buscam flexibilidade das contratações, do uso do tempo e das remunerações, sempre em prol do rebaixamento do custo total do trabalho, né? E isso aparece nas múltiplas MPs, e agora com essa articulação infame, não é, da MP 1045 e 1046, com as ampliações que vem recebendo no Congresso Nacional. Portanto, momento em que a Covid chega e as maneiras como ela se manifesta no nosso cotidiano
elas acabam recebendo uma certa amarração na reconfiguração do mercado de trabalho. E aí eu queria colocar alguns dadinhos para a gente dar uma olhada, né? Se a Tamires puder, por favor, me ajudar nisso. Sim, agora. Porque eu estou querendo mostrar um pouquinho, né? Já no segundo slide, Tamires, por favor. Uhum. Né? Nesse segundo slide, eu estou querendo aqui apresentar para vocês, né, os 3 momentos, né, os 3 atos, né, do golpe, na verdade, ou do ajuste do mundo do trabalho, né, articulado com o momento político-institucional do Brasil. E aqui nós temos a evolução, né, da taxa de participação e do nível ocupacional. Todo mundo já conhece esse gráfico, né? Ele vem circulando e muito por aí esse tipo de plotagem em eixo, mas eu quero destacar a fase jurídico-parlamentar, né? Ou de paralisia econômica pela indústria de petróleo, gás e construção, né? Onde nós temos um verdadeiro choque no mercado de trabalho brasileiro. O segundo ponto é o ponto B, é a fase das reformas estruturantes, que começa com a emenda 95 e segue até a reforma da Previdência em 2019. Então, são reformas estruturantes que, na verdade, reacomodam o mercado de trabalho, mas reacomodam num patamar que não recupera a virtuosidade que vinha ocorrendo até 2014. E, por fim, a fase de contenção populacional, que é a fase da Covid, onde nós temos um movimento nítido, né, de queda da participação, mas muito mais intensa queda do volume ocupacional, que é esta linha em vermelho. Então, esses 3 momentos nos parecem importantes, por quê? Porque a Covid já nos pega no momento de grande fragilidade, não é? Ela vai acentuar, ela vai trazer novas circunstâncias, mas já nos pega com o mercado de trabalho dobrado, né? Com os trabalhadores muito vulnerabilizados, né? No mercado de trabalho nacional. O outro slide que eu trago aqui como ilustração de um certo ajuste do nosso mercado de trabalho é exatamente a variação da ocupação, que essa não é muito novidade, eu não sei porque não temos ainda os números oficiais do IBGE, do ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Portanto, o que nós temos de volume, exatamente, de redução ocupacional no Brasil, né? Onde nós temos, claro, uma evolução negativa muito importante do assalariamento com carteira assinada, não é? E de um volume importante também de conta própria, que são expulsos do mercado de trabalho, além de uma redução relativa, surpreendente do emprego doméstico, né? Com mais de 1 milhão de eliminações, né? Esses militares e funcionários estatutários correspondem basicamente a variações de emprego municipal, não é? E dentro daquele modelo que a gente vinha falando. E o que nós estamos fazendo no DIEESE? Nós estamos querendo olhar e entender o que vem acontecendo nesse mercado de trabalho, em que nós sabemos que nós temos um ascenso do assalariamento, um descenso do assalariamento com carteira assinada e um ascenso do emprego, do número de conta própria. Tá? Então, vou ser muito rápida aqui. O que nós estamos trabalhando? Nós estamos querendo entender o que vem acontecendo com o assalariamento. Então, nós rodamos uma análise não determinística, como uma análise não determinística, né? Nós rodamos num estudo exploratório, um estudo de cluster. E geramos o terceiro slide aí,
que é uma... Lúcia, desculpa te interromper, mas já acabaram os 15 minutos? Se você puder dar uma acelerada, mas continua a sua fala, termina os slides, tá? Tá bom. Isso aí é uma distribuição de cluster que nós fizemos, certo? Os 3 grupos básicos, encontramos 3 grupos básicos de assalariados. O que nós estamos vendo no grupo 1 é um descenso gradual do assalariamento mais organizado, de mais alta renda e de maiores direitos, uma redução do assalariamento sem carteira e uma expansão de um novo assalariamento com carteira assinada, mas com menos direitos, tá? Então, a Tamires só vai passar rapidamente aí a característica desses grupos, né? Nós estamos basicamente fazendo o quê? Nós estamos polarizando o assalariamento no Brasil, está aumentando o grupo 3, nós estamos acompanhando a elevação do grupo 3, que é um grupo de assalariados do setor privado com baixos direitos, né? E com queda de renda, tá? Não está aparecendo ali, enfim. É um grupo que vem se concentrando, né, setorialmente, e num assalariamento precarizado e que pouco tem de relação com o assalariamento da imagem que nós temos no passado, enquanto que o alto assalariamento no Brasil, que seria o grupo 1, corresponde a basicamente o assalariamento no setor público. Isso é uma polarização importante, porque esses grupos, eles vêm, o assalariamento como um todo vem diminuindo de tamanho, mas vem polarizando enquanto característica, enquanto formas possíveis. Por outro lado, nós temos no outro slide, né, rapidinho para mostrar para vocês, um declínio no assalariamento e um crescimento do trabalho por conta própria. Entretanto, não é o trabalho por conta própria, em geral, que vem crescendo, né? Então, nós vemos uma parte específica do trabalho por conta própria ascendendo. Essa parte específica é o que nós chamamos de um conta própria sem estabelecimento, sem documento. Ou seja, um conta própria completamente subordinado, conforme prevê a 27ª de 2018. No nosso país, então, também, né, isso está conectado, evidentemente, com entrada de tecnologia, que Cyber coordena mercados de trabalho. Enfim, esses estudos são estudos mais estruturantes de mercado de trabalho, que vem absorvendo a nossa atenção. E, por fim, no DIEESE, obviamente, nós vemos pensando em como superar essa crise ou como superar o estado de coisas. E aí nós pensamos em 2 linhas, né, que são as centrais, que uma é a discussão de uma nova configuração tributária e fiscal, né, para que nós possamos ter uma narrativa no Brasil de que nós temos um grande problema social que se manifesta de maneira fiscal e não uma crise fiscal que exige custos sociais. E, por fim, evidentemente, uma reforma sindical que possa incorporar os movimentos ou as demandas do movimento social na luta organizada dos trabalhadores. Bom, são pontuações, né, muito rápidas e eu me desculpo pelo tempo. Tá? Obrigada. Lúcia, eu que agradeço. Apesar do tempo curto, você conseguiu aí trazer um conjunto de elementos bastante importantes sobre o mercado de trabalho. Então, já queria aqui rapidamente passar para o Renê, para ele também fazer a sua apresentação em 15 minutos, cerca de 15 minutos, né? Tá bem. Boa tarde a todos, a todas e todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite que eu recebi de parceria para participar desse evento, desta mesa redonda, através da Eliana Elias, diretora da Escola DIEESE,
a quem agradeço com isso, agradecendo ao Diese todo e à Escola Diese por poder me juntar a vocês nesta tarde. Eu já fui apresentado no começo e o meu olhar vai ser um olhar pela saúde, dada a minha formação e minha área que me dedico a estudar e a aprender. Percebo já pela primeira fala da Lúcia que nós, embora não tenhamos combinado, nós vamos estar praticamente trabalhando juntos nessa temática, e o que ela pavimentou o caminho para a minha breve apresentação, porque o meu olhar vai ser um olhar sobre determinantes sociais da pandemia, da saúde e da pandemia, e como eles vêm alterando o impacto sobre a saúde da população geral e dos trabalhadores e trabalhadoras. Vou também utilizar, nesse momento, uma breve apresentação de slides, e vou ver se acerto aqui. Vou contar também com o apoio da Tamires, caso eu tenha alguma dificuldade. Imagino que já consigam ver e que já esteja bem. Ok. Então, nós estamos aqui juntos no impacto, e eu até diria impactos no plural, porque eles são multiformes, embora tenham o mesmo tronco mas tem muitos desdobramentos, né? E eu fui encarregado ou convidado para falar sobre o segundo tópico, que é saúde, né? E, nesse sentido, então, eu parto para essa breve reflexão de um dispositivo, um enunciado da nossa Lei da Saúde, né? A Lei 8.080, tão amada e também tão atacada, e que, logo no começo, há esse enunciado, que é um enunciado que nos coloca, ele é correto, ele representa o pensamento predominante, prevalente, dos que trabalham com políticas públicas de saúde, e que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, que foi incluída mais recentemente, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Isso fica claro que saúde não é um problema médico, não é um problema dos trabalhadores da saúde, nem muito menos dos serviços de saúde, principalmente dos hospitais e outros serviços secundários ou terciários. A saúde tem determinantes, e a doença tem a saúde barra doença, o processo de saúde-doença tem determinantes, a raiz é uma determinação social, e as expressões operacionais e visíveis são determinantes múltiplos. No que se refere propriamente à pandemia da Covid no Brasil, eu vou rapidamente utilizar esse esquema, que não é meu, mas que fiz nele adaptações ou ajustes, e que devo crédito ao professor Daniel Nogueira Silva, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E esse esquema geral dos determinantes sociais da Covid, da pandemia da Covid, pode ser visto de várias formas. Eu vou justamente seguir aqui por baixo os determinantes conjunturais e sociais da vulnerabilidade, seguidos pelos determinantes estruturais e sociais, e os determinantes propriamente intermediários, que ampliam a vulnerabilidade. Então, no caso brasileiro da Covid, sempre se pergunta por que a Covid vai tão mal no Brasil, por que a pandemia vai tão mal no país. A pandemia encontrou essa conjuntura, ou esse contexto político, que está aqui nos grandes tópicos, né? Um cenário político, já foi inclusive mencionado agora há pouco pela Lúcia que me antecedeu, o cenário macroeconômico, uma política social, uma política pública e cultura e valores, que são determinantes e agravantes
sobre um quadro de geração de vulnerabilidade pela posição econômica. A pandemia não veio a desvelar e, de certa forma, agravar as desigualdades, né? E mostrou que a sua distribuição não é uma distribuição aleatória, ao contrário, ela teve distribuição bem diferenciada, segundo classe social, segundo gênero, segundo cor e raça, segundo escolaridade e ocupação e renda, no sentido da distribuição, ou seja, a pandemia, eu já digo mais do que Covid, digo a pandemia da Covid, ela tem uma profunda determinação social em nosso país, e que foi agravado por esse terceiro bloco das chamadas condições materiais, e de tal forma que todas elas, aqui em cima, no canto direito, acabam repercutindo, rebatendo sobre o sistema de saúde, e tornando, inclusive, um ciclo vicioso, né, de impacto sobre o sistema de saúde e o próprio sistema de saúde também, no sentido de não dar conta e no sentido de estar, vamos dizer, participando dessa dinâmica perversa da pandemia do Brasil, da Covid no Brasil. Eu vou, daqui para frente, apresentar 3 slides em que eu sintetizo esta ideia dentro do meu tempo, a ideia dos impactos da Covid sobre os determinantes de saúde. Esse quadro, são 3, esse dos determinantes, o dos desfechos de saúde, propriamente ditos, e sobre os serviços de saúde. Então, este primeiro, nós podemos ler isso na vertical, os 4, eu selecionei 4 impactos importantes, que inclusive já foram mencionados aqui, agora por quem me antecedeu, e que sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras teve um impacto importante sobre os determinantes. E nós cremos que trabalho, renda, ocupação são determinantes de saúde, a ausência deles, o ataque a eles, que foram mencionados e que estão aqui também listados, significam exatamente a produção da perda da saúde, a produção social do adoecimento e de vários impactos sobre o bem-estar, a vida e a saúde. Nós estamos aqui, isso que acabou de ser dito agora, o aumento das demissões sem justa causa, o aumento do desemprego endêmico, o aumento da informalidade, o aumento da precarização, o aumento do pseudo-empreendedorismo, sem direitos, a perda de direitos previdenciários, a perda de direitos de saúde e segurança no trabalho. E, essencialmente, o que chama muito a atenção foi a impossibilidade, continua sendo a impossibilidade de ficar em casa. Eu volto já a esse quadro, eu lembraria que a medida sanitária talvez mais repetida nesse tempo todo foi fique em casa. E essa foto de São Paulo é ilustrativa de ordens similares e possibilidades e respostas diferentes do ficar em casa. Quem não pôde ficar em casa, ou porque não tem casa, ou porque não pode trabalhar em casa, ou a sua atividade não é feita em casa. De sorte que, ao listarmos esses determinantes, nós poderíamos ainda listar o que muito alcançou as pessoas, que são as mudanças no mundo do trabalho, a invasão da privacidade de vocês, o descontrole das condições ergonômicas, que já foram, inclusive, mencionadas agora há pouco, o descontrole da duração de jornadas, tempo de trabalho, pausas, descanso, etc., que todos nós, essa coluna da direita aqui, resume os impactos da pandemia sobre os determinantes do trabalho. Eu passo correndo aqui porque a ordem, a primeira é ficar em casa, a segunda é distanciamento social e a terceira são todas as medidas de isolamento que, para a classe trabalhadora, se não puderam ser seguidas por razões que estão sendo discutidas exatamente nessa sessão, nessa mesa redonda. Em relação aos desfechos de saúde, houve um impacto importante. Aqui estão, por exemplo, 3 momentos: o adoecimento e morte, né,
dos trabalhadores, que é da população geral, e dos trabalhadores, produzindo, inclusive, o que nós rotulamos como Covid relacionado ao trabalho, o adoecimento e sofrimento mental, que é talvez um dos impactos mais importantes dos desfechos, e o desenvolvimento de sequelas de médio e longo prazo, que nós não conhecemos ainda a dimensão e a gravidade. E à direita, então, estão mencionados os principais problemas de saúde, quer dos que tiveram Covid, quer dos que não tiveram Covid, estão trabalhando em suas casas, porém estão com um sofrimento mental importante, seja pelas condições de trabalho, seja por formas de assédio moral no trabalho, seja pela extensão das jornadas, a invasão dos horários, a perda das pausas, das férias. E, finalmente, nesse quadro, o terceiro bloco, um desafio dos maiores, é saber o que vai acontecer com as pessoas que tiveram mesmo formas leves, mas que vão ter dano neurológico, dano cognitivo importante que impacta, inclusive, sobre a capacidade de trabalho, dimensão essa que ainda não foi suficientemente avaliada. E, por último, em função do tempo, eu pulei outro slide, mas esse é meu último slide, que eu queria dizer, então, um pouco sobre os impactos sobre os serviços de saúde. Já foi mencionado aqui um pouco, desculpa que passou, o aumento da demanda aos serviços de saúde, de urgências e emergências. E à direita, então, neste primeiro bloco, está justamente a intensificação do trabalho, sobre quem trabalha no serviço de saúde, sobre as outras atividades que foram solicitadas durante a pandemia, a precarização das condições de trabalho que estão hoje na saúde muito, muito agravadas, e a perda de quadros profissionais, seja em quarentenas, seja em licenças de saúde, seja porque tiveram que ficar em casa, seja porque muitos abandonaram a sua profissão por medo de morrer mesmo, seja os que morreram, e que são muitos e muitas. E eu vou terminando com este terceiro, redução ou adiamento das demandas crônicas, o impacto sobre o adoecimento crônico que nós temos pelo envelhecimento e que não está sendo monitorado, não está sendo, de alguma forma, acompanhado, mensurado, e que também tem levado à piora no serviço de saúde, onde não podem ser atendidos ou estão sendo adiados. E, por último, também algo que, inclusive, se fazia, teoricamente, com populações supostamente saudáveis, que são os check-ups, as avaliações de saúde, que são as medidas para acompanhamento anual, semestral, dependendo da idade e de outros fatores de risco. De sorte que, se nós analisarmos com essas três formas de avaliação, nós vamos perceber, pelos determinantes, pela natureza e quantidade dos desfechos e pela sobrecarga do serviço de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, nós vamos ter, então, dimensões complexas e que venham a confirmar a tese desta tarde, desta mesa, que é sobre o impacto sobre emprego, sobre trabalho, sobre saúde e sobre outras dimensões da vida em sociedade, são inseparáveis. Saúde, como reitero, saúde é essencialmente existe ou é destruída em função de determinação social, onde trabalho e renda são os principais determinantes, e a falta de trabalho ou o trabalho precarizado são os determinantes de adoecimento e morte, incapacidade e morte. Por enquanto, eu paro aqui para não abusar dos horários, mas gostaria de continuar nos debates. Muito obrigado, Adriana e meus colegas. Muito obrigada pela apresentação. Até sobrou um tempinho aqui ainda da sua fala. Você devia ter me avisado que eu ia correr menos. Eu não avisei, estava liberado. Eu estava olhando o relógio aqui, mas eu guardo para depois comentar alguma coisa. Obrigado. Tá bom, tá joia.
Muito obrigada pela sua fala, pela abordagem que você trouxe de entender a saúde como integral em todas as dimensões da vida, né, e de como esses determinantes afetam aí a saúde da população como um todo, mas particularmente dos trabalhadores, né? Bom, vou passar então aqui a palavra para o Pedro, que também vai fazer o uso dos seus 15 minutos, e depois a gente abre para as intervenções dos participantes. Acho que a gente pode se inscrever no chat, ou então levantar a mãozinha, né? Então, vamos lá, Pedro. Obrigado, Adriana. Queria cumprimentar o Renê, a Lúcia, os colegas de mesa e todos os que estão aqui juntos assistindo. Queria agradecer o DIEESE. Estou vendo aqui a Bárbara, queria agradecer a ela, minha amiga Bárbara, e todos vocês que organizaram esse encontro. É um prazer também dialogar com vocês, com o DIEESE, e também participar do evento da BET, né, que é um evento fundamental, fantástico, que eu tenho o hábito de acompanhar, apesar de não ser um estudioso da área do trabalho. E eu vou aqui trazer uma fala complementar aos meus colegas e pensar no mundo do trabalho, nessa relação do impacto da pandemia com o trabalho, aproveitando também o título do próprio encontro da BET, que são a crise e os horizontes. Eu queria falar mais dos horizontes do que da crise e falar mais do cenário internacional do que do Brasil. Mas eu voltarei ao Brasil, porque o cenário internacional me deixa mais otimista. Tá? Eu vejo, em termos gerais, a tese é que essa pandemia ela pode marcar uma inflexão daquelas que move paradigmas do ponto de vista econômico, não apenas do ponto de vista acadêmico e das grandes correntes de pensamento, da forma como se pensa a política pública, mas a própria relação entre Estado, mercado, sociedade e o que, evidentemente, se reflete no mundo do trabalho. Eu acho que a gente está vivendo uma crise de legitimação de uma determinada ordem social, que a gente pode dar no nome da globalização, ou da ordem neoliberal, e que a pandemia acelera. Ela não inventa essa crise, ela acelera essa crise que já vem se manifestando desde de 2008, pelo menos. A gente tem visto vários sintomas dessa crise e que culmina, e eu quero chegar lá, num discurso do Biden, por exemplo, no Congresso americano, falando coisas que nenhum presidente americano fala desde o Reagan, desde a década de 80, e usa a palavra trabalho dezenas, talvez mais de 100 vezes, trazendo essa palavra para o centro das preocupações americanas e trazendo o Estado como indutor de um processo de desenvolvimento. Então, isso é, vamos dizer assim, uma novidade, é uma inflexão. Eu acho que a gente está vivendo uma transição dessa ordem internacional, assim como vivemos no pós-guerra, vivemos na década de 30 e vivemos na década de 70, no sentido contrário, né? Um pêndulo que vai se movendo de uma sociedade organizada de uma maneira mais liberal, neoliberal, para uma sociedade organizada de uma maneira mais regulada. E me parece que, do ponto de vista internacional, esse pêndulo está se movendo na direção dessa sociedade mais regulada. Até onde que esse pêndulo vai, a gente não sabe, mas certamente há transformações em vista e em algum momento isso chega no Brasil. Tá? Eu, no final da minha fala, antecipando a minha conclusão, eu acho que o Brasil está na contramão do processo internacional, na contramão do debate internacional, mas nós não somos independentes desse debate e desse processo. Então, eu acho que, em algum momento, nós vamos colar nesse debate e vão surgir oportunidades para uma transformação aqui dentro também. Eu acho que essas décadas de reformas neoliberais nos países centrais mostraram que esses países são muito vulneráveis. Quando vem a pandemia pega esses países com um sistema de saúde público frágil, esses países desfinanciaram a saúde pública, esses países tornaram seus mercados de trabalho extremamente flexíveis, desprotegeram os trabalhadores, o que favoreceu demissões em massa, o que favoreceu a vulnerabilidade de uma parte grande da população. Esses países desconstruíram um sistema de proteção social,
esses países desconstruíram instrumentos de desenvolvimento que poderiam ser usados no momento da pandemia e na recuperação pós-pandemia, os bancos públicos, os instrumentos de política industrial, os instrumentos de política econômica em geral, que foram rejeitados durante décadas e que voltaram, de certa maneira. E esses países começaram a usar regras fiscais e fomentaram um debate fiscal totalmente equivocado, coisa que já vinha mudando depois da crise de 2008. Tá? A pandemia acelera o processo. E a pandemia mostra a vulnerabilidade desses países que passam apesar dessas reformas todas, apesar dessa vulnerabilidade, eles passam a atuar de uma maneira absolutamente fundamentada no Estado Nacional, nas políticas econômicas. Ou seja, na pandemia não tem neoliberalismo que organiza a sociedade. É o Estado Nacional. E em vários países, os exemplos de intervenção eles são muito ilustrativos. Né? Os países estatizaram os salários. Né? A França pagava 70%, 80% do salário de trabalhadores. Os países intervieram em setores produtivos, colocaram empresa automobilística para produzir ventiladores mecânicos, colocaram indústria de bebida para produzir álcool gel, interferiram na atividade produtiva. Os países jogaram para o alto a ideia de equilíbrio fiscal. O próprio FMI recomendava o contrário do equilíbrio fiscal, né? E outras instituições internacionais. Essa ideia, Lúcia, de que nós vivemos uma crise fiscal, ela virou uma farsa com a pandemia, porque na pandemia a gente viu que tinha dinheiro, que é basicamente um problema de alocação de recursos, e que os estados nacionais, e o Brasil também, né, porque é importante dizer que o Brasil teve uma reação importante à pandemia por meio do auxílio emergencial. Essa foi fundamental. E foi o maior programa de transferência de renda da história brasileira feito em um ano. E o auxílio emergencial ele mostra também que, se a gente quiser reduzir a desigualdade no Brasil, a gente reduz. Porque os estudos que foram feitos com os dados precários, mas a PNAD Covid, por exemplo, né, que são dados importantes que nós temos para estudar esse período, eles mostram que a desigualdade reduziu muito com o auxílio emergencial que foi feito no ano passado, que não foi obra do governo, foi obra do Congresso, e depois o governo retirou esse auxílio emergencial. Ou seja, se a gente quiser reduzir a desigualdade no Brasil, a gente reduz. A pandemia traz essa lição. Ou seja, e do ponto de vista internacional, os estados nacionais assumiram um papel fundamental e me parece que, após a pandemia, eles vão manter um papel fundamental na ideia da reconstrução e na ideia da recuperação econômica. A Europa ela lançou um plano chamado Next Generation EU, que é a ideia de um plano de 750 bilhões de euros, que é significativo, tá, para o caso europeu, e pensa na recuperação não apenas dos fatores pontuais da pandemia, mas pensar a próxima geração de europeus, aproveitar a pandemia e a própria crise que a Europa já vivia desde 2008, 2010, com a crise do euro, para transformar mesmo a infraestrutura. Né? O plano deles não é tão ambicioso quanto o plano do Biden, mas traz a questão do trabalho, traz a questão do bem-estar social para o primeiro plano, traz a questão da redução das desigualdades. Então, me parece que aponta numa direção interessante, tá? Uma direção contrária ao debate público brasileiro e às políticas que são implementadas no Brasil. O caso do Biden é muito interessante. O Biden quer reviver o New Deal, é muito parecido, inclusive, o formato. O New Deal eram 3 frentes de atuação que o Roosevelt implementou. O Biden propõe também 3 frentes. Um ato emergencial, que é o primeiro plano, que já foi aprovado pelo Congresso americano. São mais de $1 trilhão, voltado 1,9 trilhão de dólar, que é o American Rescue Plan, que é voltado, aí sim, para uma recuperação mais emergencial da economia, transferências de renda para a família, recursos para a saúde, proteção para as empresas, empregos, etc., mas também habitação, educação. E ele está propondo também 2 novos planos.
Um plano que é o American Family, esses ainda estão em discussão, então a gente ainda não tem os valores. Mas se entrar no site lá da Casa Branca, vocês podem ler esses planos e eles trazem novidade em termos de discurso, em termos de proposição, né? O American Family e o American Jobs, que é esse plano de criação de emprego, e que não é só de criação de emprego, tá? É um plano que se pretende transformador também das estruturas. Então, é um plano mais focado na criação, porque a ideia de construir uma infraestrutura verde, a ideia de gerar emprego por várias frentes, mas também a ideia de repensar legislações trabalhistas. Inclusive, eles colocam lá um diálogo com o Congresso para transformações legislativas no que se refere ao trabalho. No site, no texto, está escrito com essas palavras: empoderar o trabalhador. E no discurso do Biden, esse histórico no Congresso americano, ele traz a questão sindical como uma questão fundamental, a ideia dos trabalhadores com a possibilidade de entrar em organizações. Por que ele fala isso, né? Essa que é a grande questão. Será que caiu uma ficha, o Império Americano está bonzinho de uma hora para outra, ou a sociedade, diante de uma pandemia, percebeu que era melhor se organizar de outra maneira? Eu acho que não é nada disso. Eu acho que, diante de uma crise, uma desintegração institucional dos países centrais, do caso americano específico, isso vai valer para o Brasil também, né? É preciso mudar. Tá? Eu acho que o Biden está fazendo um movimento para legitimar a organização social capitalista, uma leitura marxista. O papel do Estado é um papel duplo e contraditório, né? De incentivar a acumulação, beneficiar a acumulação de capital, e, de outro lado, legitimar a própria organização social, para que essa organização não entre em parafuso. A gente está vivendo um momento de legitimação, né? Um momento em que o Biden ele quer olhar para o eleitor do Trump, aquele desiludido, aquela vítima do neoliberalismo, e quer ganhar esse cara. E, para ganhar esse cara, ele tem que oferecer aumento do salário mínimo, é isso que ele está fazendo. Ele tem que falar do emprego, da qualidade do emprego, né, da proteção ao trabalhador. Então, tudo isso está sendo colocado lá fora. Até onde isso vai chegar, nós não sabemos. Mas é uma discussão que está em curso. E já estava, de certa maneira, antes da pandemia. Havia toda uma preocupação com as novas tecnologias, com a forma como isso iria impactar o emprego. Toda a discussão da renda universal estava posta, né? E isso me parece acelerado com a pandemia. Então, nesse sentido, eu trago aqui uma visão otimista sobre as transformações do ponto de vista internacional e a forma como isso pode trazer um debate revitalizado para o caso brasileiro. Agora, voltando para o Brasil, evidentemente que nós estamos na contramão desse processo. Nós estamos, Lúcia, vivendo a tal da crise fiscal eternamente. Nós não vamos sair dela, porque é uma coisa retórica. Só que ela não existe, essa crise fiscal. O que existe é um conjunto de regras que impedem a atuação do Estado, que impedem a redistribuição de renda, que impedem investimento em saúde, que impedem investimento em educação. E o que existe é um discurso anacrônico e cruel, né? Anacrônico porque ele não está sintonizado com essas mudanças que ocorrem do ponto de vista internacional, não está sintonizado nem com o FMI, nem com o Banco Mundial, nem com a literatura mais conservadora, mainstream econômica que está hoje aí vigente. E é cruel porque agrava as desigualdades sociais, porque agrava a pobreza, agrava a miséria. Essa é uma discussão que nós fizemos no livro Economia Pós-Pandemia, que está aqui atrás de mim, esse livro vermelho aqui. Ele é gratuito para quem quiser ler. E, evidentemente, que esse discurso anacrônico e cruel ele tem que ser mudado. E eu acho que, aí mais uma visão otimista, estou sendo acusado de otimismo, mas porque estou provocando vocês. Eu acho que esse discurso e esse projeto neoliberal para o caso brasileiro,
ele não se sustenta, ou ele só se sustenta na base do porrete, do autoritarismo, com difícil apoio social, vamos dizer assim, porque mesmo, vamos dizer assim, um projeto autoritário precisa de sustentação. E esse projeto neoliberal, ele não entrega emprego, ele não entrega bem-estar, ele não entrega crescimento econômico. Então, esse projeto ele não vai sustentar, vamos dizer assim, um governo de ultradireita durante muito tempo. Eu acho que, no caso brasileiro, a visão otimista é a seguinte: a gente tem, sim, possibilidade de discutir um novo projeto, discutir uma nova organização social para o Brasil, com novas políticas, com um novo projeto de desenvolvimento econômico, apoiado no que está acontecendo lá fora, né? Porque o que está acontecendo lá fora, evidentemente, não se importa para o caso brasileiro, no sentido de importar do comércio exterior, e se aplica aqui. Mas ajuda a gente a legitimar determinadas coisas. Tem coisa que o Biden falou no Congresso americano, que se alguém falasse no Brasil, ia ser tido como um absurdo, como um radicalismo. Agora, os políticos à esquerda do Brasil podem falar coisas que o Biden falou e a mídia não vai poder taxá-los de radical. Ou seja, o que está sendo discutido lá fora, em termos de mercado de trabalho, em termos de política fiscal, em termos de transição verde, ou os vários nomes que aparecem com relação à economia do meio ambiente, tudo isso vai ser pauta fundamental para nós, e tudo isso está na contramão do que está sendo discutido no Brasil. O que há no Brasil em termos de projeto econômico é um projeto absolutamente anacrônico, que vira as costas para o problema do desemprego, que simplesmente não se preocupa com isso. A única preocupação econômica brasileira é com o ajuste fiscal. Ele caiu. Talvez saindo e entrando novamente, Agnes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com ele aqui no... Bom, talvez ele caiu, talvez a gente pudesse começar a fazer as inscrições para o debate, e assim que ele conseguir retornar, a gente passa a palavra para o Pedro poder, enfim, fazer o fechamento da fala dele. Podemos combinar assim? Por enquanto não tem ninguém inscrito ainda, mas quem quiser se inscrever pode ou levantar a mão aqui, né, no Reactions, aqui na barra, no meu computador é na barra inferior, ou se inscrever pelo chat. Ele está falando aqui que a internet caiu, mas que voltou, ele já vai entrar. Esperar só mais um minutinho, os imprevistos, né, desse mundo virtual. Bom, eu já que não tem ninguém inscrito, eu vou aqui fazer uma primeira consideração para a Lúcia e para o Renê. A primeira, para a Lúcia, né, eu acho que os quadros que a Lúcia traz ali na apresentação, eles sistematizam bem
os movimentos, os principais movimentos, as principais tendências no mercado de trabalho, né? E é bem interessante para a gente ver quais são os principais marcadores, né? Eu só gostaria de pedir para a Lúcia se ela poderia retomar um pouco as características daquele grupo 2 que ela apresentou, o concentrado no setor privado não regulamentado, né? Você falou um pouco das características do primeiro grupo, um pouco das características do segundo grupo, né? E do terceiro grupo, e aquele segundo grupo não regulamentado, mais precarizado. Eu gostaria que você pontuasse um pouco, então, as características desse grupo, né? E um outro ponto, se você pudesse falar um pouco também, Lúcia, das mulheres nesse contexto de pandemia, né? Das mulheres no mercado de trabalho. Você comentou um pouco sobre o trabalho não remunerado, o trabalho de cuidados, né? De como isso foi um elemento que a pandemia, enfim, trouxe de uma forma bastante forte, já era um debate importante, mas trouxe de um modo bastante forte, né? Esse debate dos cuidados e da sobrecarga do trabalho das mulheres, né? O Pedro chegou. O Pedro voltou, né? Ô, Pedro, eu estava aqui começando a fazer umas perguntas, fiz uma primeira pergunta para a Lúcia. Vamos retomar, então, a sua fala para você conseguir concluir e depois a gente entra no debate, pode ser? Obrigado, Adriana. Eu peço desculpa a vocês, a minha internet caiu de uma vez só. Aqui no bairro, às vezes, acontecem essas coisas. Mas eu acho que eu estava concluindo, na verdade. O que eu quis trazer aqui como provocação é a ideia de que há um movimento, e esse movimento é principalmente internacional, de rediscussão do papel do Estado, de rediscussão dessa relação Estado, mercado, sociedade, mundo do trabalho, e que me parece que a gente tem que ficar atento a esse movimento e trazer essas discussões para o caso brasileiro, para acelerar, na verdade, para legitimar coisas que a gente já fala há muito tempo. E me parece uma oportunidade que aparece da pandemia, ou seja, a pandemia ela traz também um movimento de transformação, assim como outros grandes traumas trouxeram, como a Segunda Guerra Mundial trouxe, e outros eventos históricos importantes. É esse o recado, na verdade, Adriana. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui discutindo. Obrigado. Imagina, Pedro, eu que agradeço. No ambiente virtual, essas questões relacionadas à internet tá na rotina, né? Tá na conta. E, na verdade, a nossa estrutura de acesso à telefonia ainda tem uma série de problemas no Brasil, né? Então, o mais certo é que isso vai acontecer, né? Bom, então, queria agradecer sua fala, acho que, de fato, você traz aí um alento até para a gente ouvir, uma fala mais otimista sobre as possibilidades, né, que essa conjuntura, apesar de uma conjuntura muito adversa e bastante triste também, né, da pandemia, ela traz essa possibilidade de abrir um debate sobre o papel do Estado, das políticas públicas, dos direitos sociais e trabalhistas, né? Então, é uma reflexão bastante importante para a gente fazer e para a gente também ampliar o debate aqui no Brasil, como você falou no final da sua fala, né? Então, agora, com o final da fala do Pedro, vamos abrir as inscrições, né? Enquanto vocês se inscrevem, eu vou aqui, então, fazer eu já tinha feito uma pergunta para a Lúcia, né? Eu queria fazer aqui mais uma perguntinha para o Renê e para o Pedro. Renê, eu trabalho, além da academia, né? Eu trabalho no DIEESE e, particularmente, assessoro a Central Única dos Trabalhadores, né? Então, estou ali muito perto desse dia a dia do movimento sindical, né? O debate da saúde do trabalhador é um debate bastante forte, mas talvez acho que ainda falte esses elementos que você traz aí como determinantes, né? Agora, uma questão que me chamou bastante atenção, né, é que o movimento sindical, nesse último ano, tem debatido essa questão da moradia, que você destacou como uma das determinantes, né, como um elemento chave em diversos aspectos, né?
primeiro porque o movimento sindical está tentando ampliar a sua ação para além meramente dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada, né? Então, as pautas mais amplas de também trazer, né? Então, esse debate da moradia apareceu com bastante força no movimento sindical. E esse tema da moradia aparece como relevante tanto porque é uma demanda dos trabalhadores e trabalhadoras ter uma casa digna para morar, né? Como também um elemento que pode ajudar a contribuir para uma retomada da economia. E, em terceiro lugar, porque é um elemento que, na pandemia do coronavírus, ficou muito visível, você mostrou a foto ali, né, de que, na pandemia, a questão da moradia foi um elemento relevante, né, as pessoas não tinham água, as casas são muito precárias, né, e aí é difícil que você mantenha isolamento, que você consiga garantir aí os cuidados necessários nesse momento, né? Então, eu acho que esse é um debate relevante e que, de certa forma, eu acho que o movimento sindical está se apropriando, né? Queria fazer esse registro. E Pedro, eu sou uma pessoa otimista, mas ultimamente está difícil ser otimista, né? Então, a sua fala, eu acho que ela traz aí, de fato, aqueceu, esquentou o coração aí, né? Mas, pensando aqui um pouco no Brasil, eu acho que é fundamental essa fala que você traz de, olha, isso tem que ser ampliado, né, de uma forma mais consistente aqui no Brasil, né, mas esse debate da política fiscal, pensando também ali no movimento sindical, mas, enfim, nos movimentos em geral, né, nos movimentos sociais em geral, o que seria, então, bom, a gente tem a emenda constitucional 95, tem algumas outras questões que precisam ser resolvidas, mas o que seria uma política fiscal para o Brasil que, de fato, desse conta aí desses investimentos, da resolução desses gargalos sociais e econômicos que a gente tem, de moradia, mobilidade, né? O que seria uma política fiscal para o Brasil que ajudasse a gente a reverter esse quadro agora de inanição no que diz respeito a essas políticas públicas, né? Enfim, eram um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Ninguém se inscreveu, pelo que eu vi aqui, não sei se a Tamires viu se alguém se inscreveu. Não, ainda não. O pessoal está tímido. Está tímida. Então, bom, se não tem ninguém inscrito, vou passar a palavra novamente para a Lúcia, para o Pedro e para o Renê, que podem aí também complementar suas falas, mas também reagir a essa primeira provocação, pode ser? Então, vamos lá, Lúcia? Sim. Bom, pessoal, eu acho que assim, Adri, qualquer pessoa que plote, né, num plano bidimensional ali, tá? Emprego com carteira assinada e número de conta própria, né, vai perceber que nós temos um declínio acentuado do emprego com carteira, né, e de uma maneira geral do próprio emprego, do próprio assalariamento, o que significa da própria subordinação acolhida sobre a ordem assalariada, né, que tem suas características, e a elevação no número de conta própria. A questão é que a queda do assalariamento ela vem se tornando cada vez mais lenta e branda, principalmente pós-reforma trabalhista. E, ao mesmo tempo, o ascenso, o volume de conta própria, pela própria dinâmica do que é a conta própria, né? Essa sala está lotada de pessoas que leram Paulo Renato, que leram Katia Mali, que estudaram, né, a 13ª, 15ª CIET, né, sabem que o conta própria não vai crescer indefinidamente, mas que nós temos uma saturação desse mercado. Entretanto, então, é preciso compreender, ou pelo menos nós nos colocamos, né, eu e o Edgar, na proposta de vamos entender esses dois grupos, né? E quando vamos entender o assalariamento,
nós queríamos enxergar duas coisas. Primeiro, se houve realmente mudança interna no assalariamento. Segundo, se a pesquisa nacional tem sensibilidade, de fato, para captar essas mudanças. Tá? Quando a gente está diante de uma análise assim, ela é uma análise não determinística. Portanto, eu não tenho Y e X, eu tenho que fazer uma análise exploratória. Quando eu faço uma análise exploratória, nós, em geral, fazemos análise de cluster, é um método importante. Como nós trabalhamos com variáveis categóricas e numéricas, nós trabalhamos com cluster em 2 estágios, tá? E o que nós fizemos, né? Fizemos uma análise de cluster para 2020, no auge da pandemia, definimos quais eram as tipologias e fomos olhar para trás, para 2014, para ver como é que esses grupos se alteravam. Quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo o quê? Primeiro, há 3 universos muito bem definidos dentro do assalariamento brasileiro. Um assalariamento de um alto assalariamento, tá? Que é um assalariamento de trabalhadores que vão ter não só acesso a direitos, mas maiores salários e melhores condições de trabalho. Nós temos o assalariamento marginal, na unha, né? Que é o assalariamento sem direito algum, e nós temos o assalariamento padrão do setor privado. O que está acontecendo? Nós estamos vendo uma polarização, um crescimento do assalariamento no setor privado, uma redução nas outras 2 formas, tanto no assalariamento de baixa qualidade quanto da alta qualidade, mas principalmente uma mudança na composição interna desses grupos. O assalariamento, o setor privado some do alto assalariamento, o que é talvez a principal informação que nós tenhamos. Por quê? Porque ele cai de 20 e tantos por cento para 2,5% dentro do grupo de melhores assalariados. E ele passa a ser essencialmente um assalariamento do setor público. Tá? Enquanto que o assalariamento sem direitos nenhum, ele está reduzindo e está indo para o meio rural, para longe dos centros urbanos, né? Com rendimento absurdo, abaixo do salário mínimo, com jornada despadronizada, o que quer dizer tanto sub quanto excesso de jornada, não é? Sem proteção nenhuma, nem toda insegurança institucional, porque não são sindicalizados, não contribuem para a Previdência. Não é? E quem vai aumentando esse assalariamento privado, que é um assalariamento com direitos na carteira, pero é o assalariamento do Guedes, que não vale um tostão furado. Tá? Então, por que isso é importante para nós, do movimento sindical? Porque se o movimento sindical representar esse assalariamento que está urbano, enfim, são lutas importantes, evidentemente, mas cada vez mais nós estamos falando de um trabalhador cujo descenso social está estabelecido. E ele está estabelecido não por conta só da Covid, mas não por conta de um grupo de poder, de terror, do tipo de poder político que nós temos no Brasil hoje, né? Ele vem se ajustando desde 2014 para cá, mas se a gente estender de 2012 para cá, claramente como o efeito, primeiro porque a nossa série é muito curta, segundo como efeito da crise de 2008. Né? E é algo que talvez em outros projetos a gente possa ver se o continente latino-americano também desenha algo igual. Né? Porque isso coloca um pouco de tempero no otimismo do Pedro. Né? Por quê? Porque, sim, nós temos um cenário de reversão, eu acho que o Piketty foi uma das primeiras, junto com os relatórios da FMI,
né, a abandonar lá a taxa ótima, a vir com um discurso renovado, a retomar o papel do Estado, o papel do gasto social. Nós temos no Brasil, né, trabalhos maravilhosos sobre o multiplicador não só do investimento, mas do gasto social no Brasil. Portanto, assim, nós temos um arcabouço muito bom para discutir o papel do Estado. A nossa questão é que o nosso Estado, e não só o nosso, né? Nós e toda a onda rosa da América Latina, nós não estamos ainda, mesmo que tenha um Luiz no final do túnel, como diz o Frei Beto, né? Nós não estamos operacionalizar. Está difícil de operacionalizar isso, está difícil de entender isso, né? Mas, enfim, é esse o grupo intermediário, ele está ficando menor, o grupo de menor direito, de menos direitos entre os assalariados, está virando um grupo marginal dentro do assalariamento, mas não porque eles estão, porque parte da condição desse grupo está sendo incorporada lá pelo assalariamento predominante, prevalecente. Né? Então, são as mudanças que nós estamos fazendo no mercado de trabalho. E, por outro lado, lá nos conta própria, o que está crescendo é uma subordinação não assalariada. Lembrando que na 27ª isso está bem definido. O conta própria dependente, ele já está previsto como conceito, né? Precisa ser medido. Né? E com relação às mulheres, nós... a questão das mulheres e trabalho e mulheres está sempre vinculado ao tanto de horas que nós temos em trabalhos não remunerados e a inserção permeada de dificuldades no trabalho remunerado. Então, as mulheres recuaram no mercado de trabalho, mas esse recuo eu acredito que ele seja um recuo mais circunstancial do ponto de vista do trabalhador adicional, entrada e saída das taxas de participação, medidas em taxas de participação. O que vai ser necessário estudar logo a seguir vai ser a massa de horas das mulheres no mundo do trabalho remunerado e a massa de horas das mulheres no mundo do trabalho não remunerado e os descensos das remunerações, que, ao fim e ao cabo, são as duas variáveis que mais importam, taxa de participação e taxa de salário. Enfim, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é uma imensa agenda que nós temos, né, no mundo do trabalho conectada a uma leitura macroeconômica. Respondeu sim, Lúcia, obrigada. O Luiz Augusto Lopes, ele escreveu aqui no chat um complemento, Lúcia, muito importante essa observação sua sobre o grupo de autoassalariamento no setor público. Penso que é justamente por isso que há um empenho do atual mandatário do poder em correr para aprovar a reforma administrativa. O objetivo é nivelar o trabalho no país por baixo. Um comentário aqui do Luiz Augusto para complementar. Exatamente, e é por isso que a agenda que nós estamos vendo, né, Luiz Augusto, entendo que não seja uma agenda que arrefece, né, mas, ao contrário, que agiliza e aprofunda a desarticulação da institucionalidade do trabalho que ainda existia, né? E a questão do setor público, me parece, nós temos a macro questão da reforma administrativa, mas nós temos a entrada dos novos servidores públicos e jovens que estão entrando já num padrão muito rebaixado do serviço público, como eu e a Adriana, acabamos de ver uma pesquisa recente sobre juventude e mundo do trabalho. Bom, agora, antes de passar para o professor René, a Kátia também fez uma
questão para o professor aqui no chat, eu vou ler, porque às vezes as pessoas estão no celular e fica difícil acompanhar o debate aqui, né, por escrito. Então, professor René, em relação às sequelas, o que já se tem de informações, o senhor sabe dizer se os trabalhadores, trabalhadoras, têm conseguido acessar os benefícios do INSS ou a maioria não consegue? Então, o René respondeu aqui, mas eu vou deixar, então, para ele também responder aqui. E depois, Lúcia, o Bruno está perguntando aqui no chat qual é essa pesquisa sobre juventude e mundo do trabalho. Então, vou passar para o René, depois para o Pedro, e aí acho que a Lúcia responde. Obrigado. Você também tinha feito no começo uma provocação em relação à questão da moradia, e provocação, digo, trouxe uma boa notícia em relação à valorização da questão da moradia na agenda sindical. E eu queria só lembrar que assim, a moradia é muito emblemática, porque ela, além de ser um determinante social de saúde ou de falta de saúde, ela se tornou também, hoje, uma variável, ou um fator que se superpôs na pandemia a várias outras que estão imbricadas e que obrigam a estudos transdisciplinares, estudos multissetoriais ou seccionais, multisseccionais, que têm sido chamados, em que se mistura a questão das moradias, por exemplo, das favelas, das moradias das periferias. O nosso evento aqui valoriza a periferia, com questões de renda e questões também raciais, e vamos dizer, onde se misturaram essas variáveis. Então, um mapa, por exemplo, que eu tenho até comigo aqui sobre a distribuição da Covid nas áreas urbanas, mostra justamente a superposição dessas variáveis, e que, na verdade, são determinantes, né? Eu até já mencionei no primeiro quadro da determinação social da Covid, onde, então, são os que moram em periferia, que dependem de transporte público. Não podem trabalhar em casa, seja porque não tem casa, ou porque a casa não oferece os recursos necessários, ou porque, principalmente, os que estão na informalidade não têm nada para fazer em casa, vão fazer nas ruas. Então, essa superposição de distância, de periferia, dependência de transporte público e de moradia, ela borra, eventualmente, os limites desses determinantes sociais da Covid. E, por outro lado, casa, moradia, foi o centro das medidas sanitárias, né, em que se falava em ficar em casa e distanciamento social e isolamento. E, então, são medidas conflituosas que chocaram de frente a realidade da pobreza, porque nem o isolamento social se podia fazer, nem o distanciamento, e o trabalho tinha que ser feito fora, sejam aquelas profissões chamadas ocupações essenciais, sejam as pseudo-essenciais, que foram muito abusadas, né? E seja aquelas da informalidade, que não pode trabalhar em casa, tem que ir na rua, tem que vender ou fazer o ganho do dia. Bom, esse é o primeiro comentário. O segundo, em relação à pergunta da Kátia, eu escrevi aqui, mas eu digo que se embrecaram vários problemas frente ao INSS. Primeiro, porque as atividades presenciais de perícia foram suspensas por muito tempo, e então foram se acumulando papéis e a retenção de direitos, retenção de feitos, retenção, inclusive, do reconhecimento da Covid como doença do trabalho. Esse foi o grande problema que vem sendo, porque é visível que houve, e foi bem avaliado isso, houve realmente circunstâncias, e elas predominou a morte de trabalhadores e trabalhadoras dos setores essenciais, ou assim chamados de essenciais, que foram abusados. Frigoríficos, por exemplo, foi um abuso sem medida, o que se obrigou a trabalhar em frigoríficos para exportação, ou na mineração para exportação, e outras atividades de exportação de commodities. Isso só para fazer um comentário geral em relação ao reconhecimento da Covid, forma aguda, como doença do trabalho. E agora, a forma crônica,
que traz sequelas importantes, ela está sendo investigada, está sendo detectada. Há vários estudos interinstitucionais, por exemplo, na Unicamp, há estudos belíssimos que mostram dano neurológico, cognitivo, irreversível, importante nas pessoas que tiveram mesmo formas leves, e fora outros danos permanentes que estão sendo detectados. Então, isso tudo se mistura e o INSS está a serviço de uma política de retirada de direitos, de negação de direitos, inclusive sob o pretexto de combate às fraudes, como todos sabem. Na verdade, tem havido a perda de benefícios previdenciários que tinham sido aprovados a pretexto de uma política de combate à suposta fraude. Bom, esses são os dois comentários gerais nesse momento, e depois eu gostaria de comentar mais alguma coisa, mas vamos completar a rodada ou ouvir o Pedro, ou quem vai comentar agora. Obrigado. Pedro, com você. Obrigado, Adriana. Bom, a sua questão é fundamental, né? Como é que a gente pensa a política fiscal no Brasil e de que maneira ela pode contribuir para um projeto de desenvolvimento social, distributivo? Bom, política fiscal nada mais é do que a organização de recursos da sociedade pelo Estado. Então, o Estado arrecada e o Estado gasta, e assim aloca recursos na sociedade. Qual o limite para esse gasto do Estado? É o que a sociedade produz. Qual o tamanho do Estado ideal? É o que a sociedade quer. Então, quando a gente ouve na mídia esse discurso de que acabou o dinheiro, que o Estado gasta muito, que o Brasil tem muito funcionário público, tem mais do que a média da OCDE, tem mais do que os outros países da América Latina, tudo isso é uma bobajada, porque, na verdade, é um discurso falso, tecnicista. Se a gente quer uma sociedade que tem um SUS, então a gente vai ter mais gasto público, a gente vai ter mais funcionário público. Não adianta comparar o Brasil com um país que não tem um SUS, que não tem um sistema de ensino superior. É claro que se eu comparar o Brasil com o Chile vai ter um Estado menor, vai ter menos funcionário público, mas o Chile não escolheu ter o SUS. A gente escolheu. Então, são decisões políticas e não são decisões econômicas e técnicas. O Estado, a política fiscal e o Estado têm um papel fundamental para estabilizar a economia, porque a política fiscal impacta em crescimento e emprego. E aí que está o grande nó da discussão econômica, que hoje me parece mais esclarecido de que o Estado tem o poder e o papel de gerar pleno emprego. Me parece quase que consensual na discussão internacional, e no caso brasileiro, toda a política fiscal é montada na ideia, todo o discurso fiscal que a gente ouve das autoridades e da mídia é montado na ideia de que a política fiscal não impacta crescimento e emprego. Então, o que eu tenho que fazer com a política fiscal? Eu tenho que equilibrar o orçamento. Qual é a outra visão? A outra visão é equilibrar a economia. Como é que eu equilibro a economia? Gerando emprego e crescimento econômico. O tempo todo, não. Eu tenho que usar a política fiscal nos momentos onde a economia tem desemprego e capacidade ociosa. Aí o gasto público tem um papel fundamental. A gente tem que recuperar essa visão. Até porque o desemprego ele é um desperdício de recursos. São pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar gerando recursos para a sociedade e não estão. E o desemprego é também a violação de um direito humano. Essa é uma discussão que os economistas pouco fazem, e que, ao meu ver, é fundamental. E eu acho que o DIEESE pode contribuir para essa discussão. O direito ao trabalho, que é um condicionante também de outros direitos humanos, como o René já colocou, para o próprio direito à saúde, e vários outros direitos humanos. Então, quando o Estado e a política fiscal se nega a gerar emprego, se nega a tentar amenizar o problema do desemprego, ela está sendo uma política fiscal que não cuida dos direitos humanos. Irresponsável, na minha opinião. Não é uma política fiscal responsável. Ou seja, a política fiscal no Brasil, que dizem que é responsável, a responsabilidade fiscal é buscar o equilíbrio fiscal. Não, responsabilidade fiscal, a gente tem que disputar esse conceito. Responsabilidade fiscal é cuidar do emprego, é garantir direitos. Isso deveria ser responsabilidade fiscal e não buscar a todo custo equilibrar o orçamento. Isso é uma irresponsabilidade, porque a finalidade última da política fiscal tem que ser gerar bem-estar social, garantir empregos, garantir direitos. Então, esse é o primeiro ponto.
E o segundo ponto é que, ao prover e distribuir, que a política fiscal faz também, ela pode transferir recursos dos mais jovens para os idosos, dos mais ricos para os mais pobres, ela pode reduzir desigualdades e ela pode prover infraestrutura social e direitos. E aí é que se encaixa um projeto de desenvolvimento que é totalmente factível, que pode se aproveitar das mazelas que o Brasil tem para gerar anos de crescimento econômico, emprego, renda, tecnologia. O caso da saúde é exemplar. A saúde é intensiva em capital, é intensiva em trabalho, é intensiva em tecnologia. Se a gente investir em saúde, internalizar coisas que a gente importa no setor de saúde, a gente está gerando uma estrutura industrial sofisticada, a gente está demandando empregos sofisticados, a gente está gerando renda. E não é só a saúde, vários setores. O saneamento básico envolve química fina, envolve vários, moradia, construção civil, vários setores, mobilidade urbana. Tudo isso, se a gente tiver um horizonte de crescimento e desenvolvimento, a gente altera as estruturas. Pensando no desenvolvimento à la Furtado, Celso Furtado, um grande economista brasileiro, que enxerga o desenvolvimento são as estruturas, né? O mercado de trabalho, a estrutura de demanda, a estrutura de oferta, e a gente precisa se preocupar com o conjunto delas. A gente precisa, sim, ter uma estrutura produtiva sofisticada, senão o SUS não funciona. Não dá para investir em saúde e importar todos os produtos farmacêuticos, que, aliás, já são muito importados no caso brasileiro. Todos os equipamentos, isso é até uma questão que a pandemia mostrou de vulnerabilidade sanitária. Então, ter uma estratégia de desenvolvimento onde a gente internalize setores, onde as demandas sociais mobilizem a estrutura de oferta, é o que a gente está propondo e o que a gente está discutindo, inclusive nesse livro que eu mostrei para vocês, que está gratuito na Amazon, na internet, tem um PDF, tem a versão Kindle na Amazon. Então, essa é a ideia. E a política fiscal, evidentemente, tem um papel fundamental. É possível, mais uma vez, discurso otimista, Adriano, eu estou aqui sendo... É possível a gente gerar décadas de crescimento econômico no Brasil, com redução de desigualdade, com bem-estar social. O problema não é técnico, o problema não é de capacidade, o problema não é econômico, o problema, evidentemente, que é político. Então, isso passa, evidentemente, pela mobilização de forças sociais, mas o que eu acho que é o nosso papel, e o meu, onde eu me ponho como intelectual, é desmistificar esse discurso, que é o discurso técnico, que supostamente técnico, e diz que não é possível. É possível fazer, não é um problema de restrição fiscal, não é um problema de dívida. A Inglaterra saiu da Segunda Guerra Mundial com 250% em relação à dívida PIB, e com o país sendo destruído pela guerra, e não fez um plano de austeridade fiscal. Pelo contrário, aumentou o gasto público sistematicamente. E o que aconteceu com a dívida pública da Inglaterra? Caiu em relação ao PIB. Porque a dívida ela não se paga, ela se rola. A dívida pública ela não é que nem uma dívida privada, que eu tenho que pagar ali na esquina. A dívida pública é algo que eu estou sempre rasgando um papel, jogando o outro, e o crescimento econômico vai me dizer o tamanho dessa dívida em relação à economia. Se eu crescer, essa dívida cai. E o Brasil precisa de crescimento para a dívida cair, e não de corte de gasto. Então, essa que é a discussão que a gente tenta fazer, e que eu acho que o DIEESE nos ajuda muito nesse processo. Eu acho que a gente tem que continuar em diálogo. Obrigada, Pedro. Muito boa a sua fala. E o Bruno Chapadeiro aqui, ele fez um comentário, são escolhas políticas motivadas pelas econômicas, né? Entendi aqui, Bruno, que motivadas por alguns setores econômicos, né? Essas escolhas políticas, né? O Luiz Augusto compartilhou aqui um link de uma matéria sobre os efeitos a longo prazo da Covid, e a Bárbara compartilhou aqui um link para um texto do Pedro sobre desenvolvimento social e estrutura produtiva. Antes de passar para vocês fazerem uma rodada de considerações finais, tem outra aqui que o Luiz aqui já compartilhou também o link do livro que o Pedro comentou, que eu também reforço, esse livro é muito necessário nesse momento, quem puder ler é bastante importante. Então, a Kátia pediu aqui para fazer uma fala, vou passar para a Kátia e depois a gente retoma, então, com os palestrantes para suas considerações finais, tá bom?
Boa tarde a todas, a todos. Obrigada, Adriana, por esse espaço de fala. Eu estou com a câmera fechada porque eu não consegui abrir a minha, tá? Então, eu vou falar assim. Na verdade, o professor Pedro foi falando e eu fiquei muito angustiada porque foi uma opção realmente a gente ter o SUS, por exemplo, né? Entre outras opções que estão na Constituição. Só que a gente tem observado um desmonte, né, da nossa Constituição. E quando nós escolhemos esses parlamentares, né, o parlamento está lá, mas ele não foi escolhido com essa missão de fazer uma reforma, de fazer uma nova Constituição, né? Então, eu queria ver como é que o professor vê isso, porque eu penso que a população também não sabe que eles não têm esse poder, eles estão alterando, estão criando uma nova Constituição, sem chamar uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, porque em 88 nós tínhamos os deputados, senadores, enfim, os parlamentares constituintes, mas eles estavam ali com aquele objetivo de fazer uma nova Constituição e, por pressuposto, nos representar. Então, quando a gente conseguiu colocar a educação, saúde, né, com aquelas verbas discricionárias para poder atender a essas necessidades, as nossas necessidades, isso foi feito de modo legítimo, né? E agora está se fazendo várias propostas de emenda à Constituição e estão fazendo as emendas sem que eles tenham autorização popular para fazer isso, né? Então, eu me lembrei muito do período da ALCA, e aí eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve um período, foi muito importante porque a gente teve uma mobilização, foi feito um plebiscito popular. E talvez, será que não seria o caso, então, de todas as instituições agora, os sindicatos, o DIEESE, CNBB, enfim, de a gente tentar refazer isso, de tentar levar a população a refletir sobre essa soberania, no sentido de dizer, olha, a gente quer mudar a Constituição, vamos fazer uma constituinte, sem que eles continuem fazendo o que estão fazendo através de emenda constitucional? Obrigada, Adriana. Obrigada, professores. Maravilhosa a mesa. Obrigada, Kátia. Bom, eu vou então agora repassar a palavra para a Lúcia, para o Renê e para o Pedro. A gente já está aqui em cima do tempo, né, para terminar a mesa, mas para que vocês possam fazer as considerações finais, então uns 3 minutinhos para cada um, para a gente terminar a mesa a tempo da próxima atividade começar. Pode ser? Lúcia? Acho que agradecer aqui a presença de todos e as excelentes oportunidades de aprendizado que o professor Renê e o professor Pedro nos deram essa tarde, né? Da articulação, principalmente, com essa visão do trabalho, né? Eu sou uma estudiosa do mercado de trabalho que se nega a entender o mercado de trabalho como um mero reflexo macroeconômico, né? Na verdade, a gente tem aí uma tensão importante no mercado de trabalho, que diz respeito tanto às mudanças nos processos de trabalho, onde a saúde do trabalhador é extremamente tensionada, né? E as decisões macro, as decisões políticas, né, que legitimam e abençoam, né, o nível de exploração dos trabalhadores que se concretizam, então, no mercado de trabalho. E eu acho que isso significa que a gente precisa caminhar juntos, né? Para que nós possamos ter uma reforma tributária justa, uma retomada do gasto social e do investimento público no Brasil e uma manutenção daquilo que, como a Kátia diz, foi a nossa opção, né? Eu sou velha o suficiente, eu estava lá meio que também votando lá nos constituintes, né? E eu acho que isso foi muito importante. Nós tínhamos, né, e hoje em dia eu lido muito com juventude, né, e eu fico muito impressionada que a juventude organizada com quem eu lido, que eu trabalho, enfim, e convivo, entende que o Brasil retroagiu, não só retroagiu em termos de gestão, mas em termos de visão, né, que nós já tínhamos conquistado um nível de conscientização e articulação política mais ampla na sociedade brasileira e que nós precisamos revisitar esse lugar a partir dos desafios que estão colocados para o nosso tempo, né? E muito obrigada e espero que a gente tenha conseguido aqui
né? Eu estou um pouco com frio aqui em Porto Alegre, né? Mas ter esquentado um pouco o ânimo de todo mundo e esquentado o suficiente para a gente se contaminar com esse otimismo de que é possível sim mudar, porque nós estamos na luta e que o conhecimento só vale a pena para a transformação social, né? E muito obrigada. Eu acho que é isso. Aprendi muito, gostei muito, né? E vão em frente, né? Tem muito encontro pela frente, como a Tamires vai nos mostrar no final. Obrigada. Obrigada, Lúcia, isso mesmo, uma mudança que é precisa e necessária, é possível e necessária, né? Renê, os seus comentários finais? Rapidinho, eu queria agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Eu aqui estava repetindo um pouquinho com o Freud, porque eu estava em família. A minha mãe chama Lúcia e meu pai chama Pedro. E sendo que eu estou aqui no meio dos dois, meu pai tem 100 anos, vai fazer daqui a 2 semanas 100 anos. Minha mãe já foi, mas de qualquer forma, estou brincando porque eu vi tantos nomes aqui queridos e pessoas que eu também respeito e admiro e acompanho. Eu queria abraçar a todas e a todos. Mas eu também aproveito para informar vocês que eu disponibilizei a cópia em PDF da minha apresentação, está no chat já, e também enviei para a Tamires, para, de alguma forma, ficar à disposição de todos. São só 11 slides, mas é de vocês. Ali temos links também e de acesso a outros sites, outras fontes, de sorte que fica de lembrança. E nós continuamos juntos sim, na luta, e estamos nessa luta sem parar. Muito obrigado, até breve, quero encontrar vocês em outro lugar. E agradeço pela oportunidade. Também é um privilégio ouvir o Pedro, vou ler o livro dele, e também me animei com o Pedro e também com a Lúcia, pelo encontro em família. Obrigado. Obrigada, Renê, obrigada também por compartilhar essa sua produção aqui com a gente, e já passo para o Pedro, então, fazer seu comentário final. Também quero agradecer, Adriana, ao Diese, agradecer a você, a Bárbara, prazer estar com o Renê, com a Lúcia. E eu acho que o comentário da Kátia foi muito feliz. Eu acho que ela tem toda a razão com relação à Constituição de 88. Eu acho que 2016, na verdade, foi a antítese da Constituição de 88. O que estava acontecendo ali, não só nas reformas econômicas, mas também a própria volta dos militares ao Twitter, né, inicialmente, depois ao poder. Me parece que é uma reação, porque a Constituição de 88 é aquela coisa, que foi forjada nas ruas, com luta social, etc., e que propõe construir um Estado de bem-estar social no Brasil tardiamente, né? Porque lá fora eles já estavam saindo do Estado de bem-estar social, né? Eles construíram isso no pós-guerra, e a gente quis construir aos moldes deles, mal feito, né? E logo em seguida vem a onda neoliberal, com Collor e Fernando Henrique, e a Constituição já começou a ser atacada logo em seguida. O Roberto Campos, que é um economista conservador conhecido, famoso, né, importante, dizia que a Constituição de 88 é uma coleção de anedotas. Eles sempre criticaram a Constituição de 88. A história de que o Estado não cabe do PIB, etc. Os economistas sistematicamente atacaram a Constituição de 88, e isso se realizou em 2016, ali, com um golpe, né, que é como eu falei, é uma rejeição a toda o que a Constituição também traz, de colocar os militares no seu lugar, na dimensão política, militar, e a rejeição também ao Estado de bem-estar social. E a emenda constitucional 95 é isso. É um projeto de redução do tamanho do Estado, totalmente incompatível com a Constituição de 88. Então, eu acho, Kátia, que a gente tem que discutir isso mesmo, e repensar um pacto social do Brasil e resgatar o que a Constituição tem de bom e acusar eles. No fundo, eles estão desmontando mesmo a Constituição de 88 no que ela tem de melhor, né, e não no que ela tem de pior. Então, eu fico feliz com o comentário da Kátia e acho que a gente tem que fazer outros encontros como esse para conversar mais sobre esses assuntos. Obrigado. Pedro, obrigada pelas suas contribuições aqui, pela sua injeção de ânimo no pessoal. E porque é uma injeção de ânimo com argumentos e com reflexões, apontamentos bastante sólidos, né, para a gente pensar nesse tema. Bom, queria encerrar a mesa, tem um conjunto aqui de agradecimentos,
no chat, falando sobre como as falas e as apresentações foram de excelência, né? Agradecendo a Lúcia, o Renê e o Pedro pelas falas, pelas apresentações. Então, encerro aqui essa mesa, a gente já está aqui estourando o tempo. Agradeço também a participação de todo mundo que ficou até agora, né? A Bárbara e a Eliana que promoveram esse debate aqui, né? E com certeza, a partir dessas discussões, vão promover novos debates aí para dar continuidade. E passo a palavra, então, agora para a Tamires, porque ela tem algumas informações, né? Alguns recadinhos para serem dados, para depois a gente encerrar nossa mesa. Um abraço a todos e uma boa noite. Primeiro, agradecer também a presença de todas, todos e todes, né? E lembrar que as atividades, né, do Esquenta ABET continuam. A seguir, às 7 horas, a gente vai ter a nossa conferência de abertura com o tema Crise, Neoliberalismo, Informalidade e Economia Popular na América Latina. E na terça-feira que vem, no dia 10, a gente retorna com as atividades, né, com as mesas às 10 da manhã. Então é isso, gente, agradecer todo mundo, agradecer a Adriana, espero ter conseguido contribuir aí, ajudar, e agradecer a Lúcia, o Pedro e o Renê. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, obrigada, todo gente. mundo. Tchauzinho. Acompanha a gente aí, Jazz,